Tô doida. Não era. Oi, gente, tudo bem? A gente tá rindo aqui porque a professora de vocês dá uns vacilos aqui. Sua professora de matemática não é normal. E quem disse que quem gosta de matemática é normal? Você tem um ponto. Valeu. Eita! Gente, é sério, sabe? Quando eu fazia faculdade, o nosso uniforme era uma cara do Bart, com a boca aberta, o olho esbugalhado e escrito assim, não sou louco. Aí nas costas tinha, mas faço matemática. Porque todo mundo que falava, perguntava o que a gente fazia, falava que a gente era doido quando a gente falava que estava fazendo matemática. Bom, não sei porquê, né? Nós somos pessoas totalmente normais, só de vez em quando vacilamos com algumas coisas. Acho que a gente pensa rápido demais. Ou às vezes lento demais. Bom, mas eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e tô aqui para fazer com vocês a correção da semana 5 do 8º ano do PET 3. Vamos começar? Ah, vamos nessa! Ai, gente, nós estamos trabalhando com geometria, agora a gente está trabalhando com os sólidos, com volume de sólidos, isso é muito gostoso, né? Então ele apresenta aqui pra gente, o PET traz pra gente alguns poliedros, né? Cubo, paralelepípedo, prisma, que são sólidos que são formados por polígonos, e a gente tem os corpos redondos que não são poliedros, né? Que tem as faces arredondadas, que aí seriam esfera, o cone e o cilindro. O cubo, ele é formado por quadrados, ele tem 6 faces quadradas. O paralelepípedo, né, ele tem 6 faces também, são retangulares as faces dele. O prisma, o paralelepípedo e o cubo são prismas, né? O cubo é um paralelepípedo especial. O prisma, ele tem que ter 2 bases paralelas e as laterais são retangulares. No desenho aí no PET, ele trouxe um prisma triangular. Depois ele trouxe o pentagonal, que tem, né, as bases seriam de 5 lados, o hexagonal, a quantidade de faces nas laterais depende de quantos lados tem a base dele, quantas arestas a gente tem na base. As pirâmides, né, que são as faces são triangulares e a base dela pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser hexágono, pentágono. Ele trouxe alguns modelos aí pra gente e ele apresentou, né, as linhas, essas linhas aqui são chamadas de arestas, os vértices são os pontinhos aqui de encontro das arestas e as faces são aqui o que a gente vê que são formados pelos polígonos, tá bom? Vamos conseguir aqui então. E a gente vai para a medida de capacidade, né? E no fundamental a gente não estuda o volume de todos os sólidos, a gente aprende a medida de capacidade e de volume e a gente trabalha com paralelepípedo, no máximo com cubo, tá? As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume do interior de um recipiente. A medida padrão do volume é o metro cúbico. O volume de 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, que é calculado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. As unidades de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. As transformações entre múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Só que ele colocou a escala bonitinho aqui para vocês, mas a unidade de capacidade é o litro. E aí, por definição, nós temos que 1 litro ele tem aproximadamente 1 decímetro cúbico. É o que eu uso para transformar o que está em litro em metro cúbico ou o que está em metro cúbico em litro. Se vocês tiverem curiosidade, olha a conta de água da casa de vocês. Não vem o consumo em litro, vem o consumo em metros cúbicos, certo? Bom, vamos para a primeira atividade. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. Eu vou fazer um desenho aqui muito feio, sem régua nem nada, eu desenho mal pra caramba, mas só pra gente ter uma ideia aqui, eu sempre falo isso pros meus alunos, que eu sou péssima com desenho, mas só pra gente ter uma visão do que seria, tá? O que ele tá falando pra gente aqui. Então, ele tem aqui 8 metros aqui, 4 metros de largura e 2 metros de altura. Eu acho que isso ajuda a gente a enxergar o exercício.
O volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas do comprimento, largura e altura. Nós geralmente colocamos assim, volume é A vezes B vezes C, que são as 3 dimensões dele. Quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio? Então, o que eu vou fazer? Ó, o volume vai ser 8 vezes 4 vezes 2. Se vocês trocarem a ordem, não tem problema, porque na multiplicação a ordem não altera, né? Não interfere no resultado. Então, 4 vezes 8, 8 vezes 4 são 32, vezes 2, 64. A gente tem aqui 64 metros cúbicos, mas ele quer resposta em litro. E para passar para litro, eu vou ter que usar essa igualdade, que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho que passar de metro para decímetro. Gente, vocês podem só multiplicar por 1000, mas vocês não vão ficar decorando isso sempre. Então, o que eu gosto de fazer? Minha unidade de medida é o metro, aí eu tenho aqui decímetro, centímetro e milímetro. Posso colocar também só quem eu preciso, não preciso de colocar todos. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Como é o cubo, eu vou colocar o cubinho aqui. Ao cubo. Vou colocar o 64 aqui no metro. E quando a gente tem unidade ao cubo, a gente vai deixar 3 algarismos embaixo de cada unidade de medida. Então, eu vou colocar um aqui. Então, ó, coloquei o 64 aqui, não tinha vírgula, é como se a vírgula existisse aqui. Vou colocar 3 algarismos embaixo de cada unidade, mas aqui eu não posso mexer porque eu já tenho uma vírgula, só se eu acrescentar um 0 à frente. E aí não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. A minha vírgula saiu daqui e veio pra cá. O que eu sei, então? Que isso aqui é a mesma coisa que 64.000 decímetros cúbicos. Se são 64.000 decímetros cúbicos, são 64.000 litros. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo? O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. No prédio onde eu moro, no mês de março, a leitura do hidrômetro foi de 32.560 metros cúbicos. E no mês de abril, o consumo de água aumentou em 25%. Qual a diferença entre o consumo de água em litros durante esse período? Bom, eu acho que antes de passar para litro, eu vou trabalhar com as porcentagens que ele pediu aqui, acho a diferença em metro cúbico e depois eu transformo tudo para litro. Ou, né, Cíntia, não, porque 25% aí, se a gente passar para litro, a gente pode cortar os zeros. Você pode também. Aí é critério de vocês. Cíntia, não, eu prefiro passar para litro de uma vez. Então, 32.560 metros cúbicos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro achar o valor que foi em abril, aumentou 25%. Então, eu vou fazer aqui 25% de 32.560. Então, eu vou fazer 25 sobre 100 vezes 32.560. Aí, eu vou cortar um zero do 100 com um zero aqui e vou fazer 3.256 vezes 25. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho aqui 0. 8 mais 2, 10, vai 1. 3, 4. 6 mais 5, 11, vai 1. 2, 8. Então, eu vou colocar aqui 81.400 dividido por 10. E eu vou cortar outro zero. Então, a gente tem aqui 8.140. Gente, esse valor aqui foi o que aumentou no mês de abril. Se ele perguntasse assim, qual foi o consumo no mês de abril, eu pegaria 32.560 mais 8.140 metros cúbicos. Mas ele quer saber a diferença de abril para março. Qual a diferença entre o consumo de água em litros durante esse período? A diferença é o que aumentou no mês de abril, né? Então, não preciso de somar para depois subtrair. Se eu quero a resposta em litro, olha o que eu vou fazer. Metro. Eu vou colocar decímetro,
centímetro, milímetro. Aí a gente tem aqui 8. Deixa eu colocar as outras unidades que estão para cá, que eu vou colocar um pouquinho nelas também. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. A vírgula, ela sempre fica à direita da unidade que a gente tem. Quando tá o cubo, são 4 algarismos embaixo de cada unidade. Então, o 8 tá para cá. Eu vou colocar 3 zeros até onde eu quero chegar, ó, em cada unidade que eu passar. Como eu quero para metros cúbicos, eu poderia falar que isso aqui seria igual a 8.140.000 decímetros cúbicos, que seria a mesma coisa em litros aproximadamente. Ok? Só isso, muito fácil, né? Eu gosto de fazer essa escala, eu acho que fica muito mais fácil para fazer, não tem que ficar decorando nada, porque às vezes o aluno sabe que tem que multiplicar por 1000 ou dividir, ele vai sempre ficar na dúvida. De metro para decímetro é fácil de decorar, mas se eu quiser passar de centímetro para decímetro, de hectômetro para decímetro, pode gerar dúvida. Então eu prefiro sempre usar a escala. E aí a gente vai para a questão 3. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo? Então já vou desenhar minha piscina aqui. Paralelepípedo retângulo que possui 6 metros de comprimento, 4 metros de largura, sabendo que sua capacidade máxima é de 36.000 litros. Então, primeira coisa agora é passar esses 36.000 litros para metro. Então, 36.000 litros são 36.000 decímetros cúbicos. Aí eu vou colocar aqui de novo, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E aí a gente tem 36.000, a vírgula sempre à direita de quem eu tô, 3 algarismos embaixo de cada unidade. Eu quero passar para metro, eu vou tirar minha vírgula daqui e vou trazer para cá. Cíntia, mas não ficaram 3 aqui. Se você tiver que completar, você vai completar na frente. E aí não faz diferença esse zero aqui. Então, esse valor aqui seria igual a 36 metros cúbicos. Então, a gente sabe que o volume é A vezes B vezes C. O volume a gente sabe que vale 36. O A vale 6, o B vale 4 e o C vale X. Então, eu tenho 36 igual 6 vezes 4 são 24 vezes X. Eu gosto de deixar o X do lado esquerdo, então eu vou colocar assim, 24x igual a 36. Quem é o meu X? 36 dividido por 24. Como eu sei que muitos de vocês têm dificuldades em fazer divisões maiores, o que vocês podem fazer aqui para facilitar? Vocês podem simplificar isso aqui por 6. 36 por 6 dá 6 e 24 por 6 dá 4, por exemplo. E aí vocês podem simplificar de novo por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Olha que conta simples que ficou para vocês fazerem. 3 dividido por 2 dá 1, a gente vai ter um resto 1, coloca o 0 e uma vírgula. 10 por 2 dá 5, então vai ter 1,5 metros de altura. Muito tranquilo, não foi? Vamos para a questão 4. A água congelada aumenta em 1/15 o seu volume original. Quantos litros de água são necessários para uma fábrica produzir 100 blocos de gelo? Cada um com as medidas de 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros. Então, eles querem fazer 100 blocos de gelo com essas medidas aqui, 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros. Bom, os blocos de gelo vão ter essa medida. Tá, a gente quer saber em litros de água
eu vou transformar, vou fazer essa medida aqui em centímetros primeiro, vou ver quanto de água que eu preciso para fazer um bloco, depois eu vou ver quanto eu preciso para fazer o 100, depois eu transformo isso para litros, tá? Então, vamos achar o volume desse bloco aqui, vai ser A vezes B vezes C, então o volume vai ser 80 vezes 30 vezes 40. Então, 4 vezes 8 são 32, 32 vezes 3 vão ser 96, e eu coloco os 3 zeros, 1, 2, 3, de centímetros cúbicos. Só que ela congelou, o bloco vai ficar com esse tamanho. E ele falou pra gente que a água congelada, ela aumenta 1/15 do seu volume original. Então, na verdade, eu preciso de um pouco menos que isso aqui. Então, eu vou fazer 1/15 de 96.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou fazer 1 sobre 15 vezes 96.000. Para fazer essa divisão, eu vou armar a divisão aqui, 96.000 dividido por 15. E vou pegar o 90. E o 90 por 15, ele vai dar... Na verdade, a gente vai pegar o 96, né? Hoje eu tô pensando aqui na conta exata, eu acho que cabe um 6. 6 vezes 5 são 30, vamos ter um resto 6 aqui. 6 vezes 1, 6, mais os 3 do 30 dá 9, para 90 nada. Eu vou descer no 0. 60 por 15 vão dar 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada, vão 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6, para 6 nada. Esses 2 zeros a gente coloca aqui. Então, aqui seriam 6.400. Ou seja, né, eu preciso de 96.000 menos 6.400. Eu não preciso de 6.400 aqui para fazer a água. Então, aqui, ó, para fazer o bloco. 10 menos 4, 6. 15 menos 6, 9. 89.600 é o que eu preciso de água. Centímetros cúbicos de água. Para quê? Para fazer um bloco. Só que, na verdade, eu quero fazer 100 blocos. Então, eu vou fazer esse valor aqui vezes 100. E aí, a gente vai só acrescentar os 2 zeros. Isso em centímetros cúbicos. Porque eu não quero centímetros cúbicos, eu quero em litros. Então, para passar para litro, eu vou passar isso para decímetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Vou colocar todos para vocês irem acostumando. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. A vírgula não existe, ela tá aqui, sempre à direita de quem a gente tá, 3 casas embaixo de cada unidade, 3 algarismos embaixo de cada unidade. Então, 1, 2, 3. Aí, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. E o 8 aqui. Eu vou trazer pro centímetro, pro decímetro, então, a vírgula vem pra cá. Então, vão ser aqui 8, 9, 6, 0, decímetro cúbico. Isso é a mesma coisa em litro. Então, essa empresa, ela precisa aí de 8.900, deixa eu consertar meu zero aqui que grudou com o meu L. 8.960 litros de água para fazer os 100 blocos de gelo. Entenderam? Primeiro a gente achou o volume de um bloco. Nós tiramos 1/15 desse bloco, porque ele falou que ela aumenta, né, 1/15 do volume original dela. Então, a gente não precisaria de encher a forma, né, até o topo. A gente tirou esse 1/15, achou a quantidade de água necessária para fazer um bloquinho, multiplicou por 100 para achar o 100, depois a gente converteu isso para litro. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado com alguma dúvida, coloca nos comentários, gente. Vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, não deixa de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Em breve a gente vai estar com novidades aqui pra vocês, tá bom? E ó, tá fazendo PET de português também, não tá? Então corra lá no canal do tio Marcos. As aulas dele são interessantíssimas também. Ele é super extrovertido. Vocês vão amar as aulas dele. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até breve.